Graça e a paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos profundamente agradecidos ao Senhor por esse arranjo soberano, eu e minha esposa Miriam, de voltarmos a estar aqui com vocês. Falava com Alexandre que cumpriu 10 anos que já estivemos aqui. Aí acho que eles me colocaram em disciplina, que só depois de 10 anos que me chamaram. Talvez eu falei alguma coisa que exortou demais. Ele e o Israel, essa turma toda aí, Exídio. Mas estamos com o coração cheio de alegria e de convicção de que não são nossas mãos humanas que movem as coisas celestiais, mas é o contrário. São as mãos dele que movem todas as coisas e, ao mesmo tempo, são as orações dos intercessores que movem as rodas da obra de Deus. Precisamos orar, precisamos estar diante do Senhor. Sempre há uma batalha grande, mas dizia Lutero, aquele precioso servo do Senhor, que mesmo o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, nada, absolutamente nada está fora do seu controle. Ele que tem as rédeas e o controle sobre todas as coisas. Então nós estamos aqui confiantes que é Ele que encoraja o seu povo, que vivifica a sua palavra, que fortalece, que nos consola, mas também nos corrige e nos edifica como habitação do seu Espírito. Temos orado para que Ele possa nos dirigir juntos, encorajar os irmãos aqui nessa região tão ampla, tão grande, que o Senhor prospere a sua obra, a sua palavra entre vocês e siga o seu propósito adiante. Agradecemos pela forma tão carinhosa que nos receberam. Uma acolhida muito cheia de amor. Os irmãos que nos pegaram lá no aeroporto, né? Marcos com a esposa. Eu brinquei com o Marcos, que falei com o Jorge também lá de Fortaleza, que estava no Paraguai e lá tem uma família que sempre nos acolhe. E eles falam assim, se a pregação for boa, depois você vai comer. Lá, como vem uma família da Itália, né? Falou, é costume almoçar com uma taça de vinho. Falou, então você vai comer bem e vai ter uma taça de vinho. Agora, se a pregação não for boa... Aí eu levo umas castanhas dentro da mala, já levo alguma coisa. Mas nos levaram para um almoço um restaurante tão precioso, né? Uma comida tão vasta. Eu falei, poxa, os irmãos estão cheios de graça, porque a gente nem pregou, nem trabalhou e já está tendo recompensa. Então, oramos para que o Senhor abençoe sua palavra e que honre a fé dos irmãos. Vamos abrir então em 1 Coríntios capítulo 1, vamos ao versículo 9 novamente. Enquanto os irmãos procuram, receba a saudação dos santos em Montemor, minha família. Eu tenho 3 filhas casadas, tenho uma netinha, Joaninha. Somos adolescentes, a netinha está com 10 meses. É muito difícil viajar e deixar a netinha para trás, mas amamos vocês também como filhos de Deus. Vários irmãos que nós compartilhamos e servimos juntos no ministério estão orando e enviam saudações. Somos membros do mesmo e único corpo. Então tem muitos irmãos do Brasil e em outros países que nos mantemos vínculos e sempre que viajamos, os irmãos procuram nos cobrir em oração. Então não estamos aqui sozinhos, estamos sustentados pela oração de muitos irmãos. Ai de nós sem as orações dos santos, né? Capítulo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa carta de Paulo aos Coríntios, embora em nível de revelação não seja mais profunda, senão a carta aos Efésios, mas no sentido de aplicação prática das revelações divinas para o viver normal da igreja, talvez seja a carta mais necessária em nosso tempo. Ao longo de 2000 anos de história da igreja, em muitos lugares, as lições dessa carta foram as mais necessárias.
Em relação a fundamento, certamente é a carta de Paulo aos Romanos. Em relação à profundeza das revelações divinas, tanto para a igreja como cristão, é sua carta aos Efésios. Em relação à vida cristã normal, ou a experiência cristã normal, deveria ser a frase mais adequada, é sua carta aos Filipenses, a carta da alegria. Mas, diante das adversidades, tantos ataques, a debilidade humana, as crises na igreja no sentido geral, essa é a carta que nós mais necessitamos, provavelmente, em nosso tempo. Paulo ficou 1 ano e 8 meses nessa igreja, ou melhor, nessa cidade, na sua segunda viagem, e depois que surge a igreja ali, estando ele em Éfeso, cerca de 5 anos depois, provavelmente no ano 55, na sua terceira viagem. Então, Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, e passaram cerca de 5 anos. E nós vemos que enquanto Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certamente o inimigo é o atalho. Se o inimigo não pode levar o povo de Deus de maneira lúcida a segui-lo e adorá-lo, no mínimo ele vai trabalhar nos bastidores para desviar o povo de Deus de Cristo e do seu propósito. E eu penso, observando um pouquinho da história da igreja, que sua obra mais eficaz, o inimigo, é quando leva os filhos de Deus que têm dons e ministérios para edificação, usar esses dons e ministérios para se tornarem como adversários, e no lugar das ferramentas servirem para edificar a casa de Deus, vão servir como instrumentos de guerra. Aquele que tem o dom da palavra usará como espada para ferir seus irmãos. E o que aconteceu com essa igreja em Corinto? Paulo está dizendo, vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo observando toda a situação dessa igreja e, de alguma forma, cada capítulo revela uma degradação, um estágio mais degenerativo, e Paulo está trabalhando pelo Espírito Santo para restaurar o testemunho do Senhor ali. Poderíamos, de uma visão panorâmica muito rápida, considerar que do capítulo 1, o grande problema são as divisões, do capítulo 1 ao 4. Ele é informado pelos da casa de Cloe, capítulo 1, verso 10, que havia divisões e contendas entre os irmãos. No capítulo 5, nós temos o problema da imoralidade. No 6, nós vamos encontrar aqueles conflitos de litígios, e eles estavam levando as crises entre os irmãos para os juízes, os tribunais humanos decidirem. No 7, as crises sobre casamento, viuvez, virgindade, celibato. No 8, o problema da idolatria. No 9, Paulo é cortado dos seus direitos como apóstolo, ou como ministro que Deus ordenou, como no Antigo Testamento, que eles deveriam ser mantidos, supridos para poder seguir no ministério. Mas eles preferiram honrar falsos obreiros que massageassem os seus egos do que aquele que foi um pai na fé que pregava a mensagem da cruz. Há uma frase muito interessante entre os poetas antigos que diz: há aqueles que preferem ser destruídos pelo elogio do que serem salvos pela crítica e a exortação. Para eles, Paulo era um obreiro longe, muito eloquente. Mas quando era presente, ele era desprezível, não tinha pinta, por assim dizer, de obreiro ou de pastor. Segundo a história, Paulo era perna torta, sofria provavelmente de conjuntivite crônica ou tinha graves problemas nos olhos, um homem calvo, sem nenhum peteleco nos carequinha como eu estou ficando. Mas ele era assim. Enfim, um homem que foi muito perseguido, afrontado, sofreu fome, perseguição, pobreza. Ele foi considerado uma peste pelo Império Romano. E agora, para ele chegar na igreja em Corinto, no capítulo 3 da sua segunda carta, ele vai dizer:
Porventura eu preciso de carta de recomendação para chegar até vocês? Embora vocês tenham 10.000 mestres, pai na fé, vocês só têm um, porque eu vos gerei pelo Evangelho. Mas eles foram impregnados com vãos conhecimentos, vãos ensinamentos. Então nós encontramos no capítulo 9 os direitos dele como um pai, como um servo de Deus, sendo desprezados, rejeitados. E Paulo passou muito problema em Corinto, tanto que no capítulo 18 de Atos, mostra que ele fazia tendas, e ele pregava o Evangelho e trabalhava para não ser pesado ninguém. Isso é uma grande lição, porque a igreja não é um negócio, não é uma empresa, ninguém deve servir o povo de Deus esperando retirar algo do povo de Deus, e ele nos deixou esse exemplo a todos aqueles que servem, que dependam do Senhor, que é o Senhor que vai prover as necessidades dos seus servos, embora use a mordomia dos santos e da igreja. Mas aqueles falsos obreiros não eram assim. Eles realmente eram grandes negociantes, e eles conseguiram levar a igreja para um desvio e uma finalidade em si mesma. No capítulo 10, Paulo vai falar da liberdade cristã. No 11, as crises, tanto no culto como nas práticas da vida da igreja. As irmãs que usavam véu, Paulo elogiava, e que partiu o pão como ele ensinou, que eles haviam retido as tradições como ele havia ensinado. Mas ele diz: eu quero, pois, que vocês saibam que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Já corria o risco de se praticar alguma liturgia, alguma tradição, mas sem revelação, e se tornava um ativismo exterior, sem realidade espiritual. Eles tinham uma jactância de que eles eram sábios e espirituais. Mas Paulo vai dizer no capítulo 8, verso 1, que a ciência incha e o amor edifica, mas eles estavam divididos. Então aquele conhecimento não era um conhecimento espiritual da pessoa e das coisas espirituais. Chegamos no 12, temos as crises em relação aos dons espirituais. Muito interessante que no pensamento original, o versículo do capítulo 12, verso 1, diz acerca dos dons espirituais. A nossa versão em português e em espanhol e também em inglês, em algumas versões, mas as versões mais antigas e mais originais, Paulo está dizendo acerca das coisas espirituais. Ou seja, as coisas do Espírito, algumas versões também dizem assim. Não simplesmente os dons, mas a coordenação espiritual ao ministério do Espírito Santo. Eles não tinham discernimento das coisas. Eram como crianças usando os dons numa sala cheia de crianças com brinquedos. E você sabe, né? Especialmente os pais. Você pode ter um brinquedinho no canto da casa, da sala. Ninguém está brincando, mas se um filho pegar, os outros vão querer também. E o barraco vai ser longo. Os coríntios eram assim. Eles disputavam. Eles lutavam. Tinha competição. Foi um desafio muito grande Paulo tentar convencê-los nesse capítulo 12, a partir do verso 3, que ele vai dizer que embora haja diversidade de dons, existe um só Espírito. Agora, o Espírito não é de um membro. O Espírito é do corpo. O Espírito não é de um santo especial, de um servo especial. No capítulo 12, ele também vai dizer, do verso 12 e 13, que assim como o corpo humano é um só, embora tenha muitos membros, e todos os membros formam um só corpo humano, assim também é Cristo. Ele não diz assim também é a igreja. Ele está mostrando esse aspecto místico, porque embora Cristo como pessoa, aquele que ressuscitou, o homem 100% Deus, 100% humano, uma única pessoa, duas naturezas, ele está ressuscitado à direita de Deus. Jesus Cristo, homem, como Paulo diz a Timóteo 2,5, que é um só mediador entre Deus e os homens. Mas no capítulo 12, no versos 12 e 13, Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito em um corpo.
a linha pentecostal, e graças a Deus pelos avivamentos pentecostais. Sempre pregar o batismo do Espírito Santo no sentido individual. Se você não fala língua estranha, vai procurar, buscar o Senhor, jejuar, sobe o monte, e você vai ser batizado. Mas quando lemos Paulo falando nessa carta, nesse capítulo 12, ele está mostrando um batismo coletivo, não é um batismo individual, mas é um batismo que nos imerge para dentro de Cristo, não da sua pessoa, mas desse corpo. Nós somos batizados nas águas como um indivíduo, e ali está o símbolo do sepultamento e a ressurreição da nova vida, mas o nosso individualismo deveria ficar sepultado. Não perdemos a individualidade como pessoa, mas essa vida individualista e egoísta, sim, foi crucificado na cruz. Mas qual era o problema dos coríntios? É que eles eram tão egoístas e tão individualistas que eles queriam usar o poder de Deus, os dons espirituais e esse poderoso batismo do Espírito Santo para fins individualistas. Então eles lutavam querendo seguir uma carreira solo. Uma vez que somos batizados para dentro de Cristo, agora Ele é o nosso cabeça. Nós não dirigimos mais os nossos passos. Assim como você nunca viu um pé saindo andando de madrugada sozinho pelas ruas, assim não deveria jamais acontecer de cristãos tentarem viver uma vida individualista, sem sujeitar-se a Cristo e uns aos outros na comunhão, para sermos conduzidos por uma só cabeça. Mas os coríntios tinham esse problema. E aí temos o capítulo 12, que eles queriam manipular os dons e o ministério. Então 12, versículo 3, ele está dizendo que há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há variedades nas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então temos aí a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a edificação de um único corpo, para que tudo seja nele, por ele, para a glória de Deus. Mas alguns se desprezavam, e ele está dizendo que nem a cabeça falaria aos membros inferiores, como aos pés ou outros, não tem necessidade de vós. E também o corpo não é só um membro. É uma anomalia quando temos uma igreja que todos oram iguais, falam iguais, leem iguais, pregam iguais, faz tudo igualmente. A igreja jamais deveria ser uma unidade com uniformidade, como um exército. Não. A igreja é uma unidade com diversidade de dons, ministérios, estatura espiritual, iluminação espiritual, serviço, aspectos, virtudes do próprio Cristo sendo distribuído por diversos irmãos e irmãs. Senão não haveria plenitude de Cristo. Seria, entre aspas, um Cristo muito pequeno quando temos apenas um aspecto de Cristo. E aí no 13 ele fala do caminho mais excelente, que é o amor. Porque se houvesse amor, todos esses problemas jamais existiriam em Corinto. No 14, então, nós temos a questão da reunião da igreja, que é o Espírito Santo que deveria conduzir e deve conduzir, mas não existe, digamos, um fenômeno sobrenatural, como um gnosticismo, um esoterismo, que vai acontecer alguns fenômenos, êxtases, na hora da reunião. Não, ele está dizendo, que fareis, irmãos, quando vos ajuntarmos num só lugar? Versículo 26 do capítulo 14. Ele diz, uns têm. Então ele vai dizer, uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm doutrina, outros... Mas como que tem? Ele está mostrando esse viver diário que cada cristão deve ter com Cristo no seu lar, sua vida devocional, honrando Cristo no altar da sua família, que não deve ser a televisão, mas deveria ser a comunhão ao redor da mesa e os joelhos no chão. Sua vida como igreja, ou na igreja, aquilo que nós vamos entesourando da nossa jornada com Cristo, quando nós nos ajuntarmos,
Seria como aquela festa ágape de amor, quando cada um traz algo para a mesa. Não é possível que nenhum de nós consiga trazer pelo menos uma limonada, né? Não dá para trazer sempre uma picanha. Mas um limãozinho, nem que o seu vizinho tem lá um pé de limão, você encontra em tanto lugar, tem tanta manga aqui no Nordeste. Então é possível que pelo menos algo traga. Então, dizendo, quando vocês se juntarem, é para a gente expressar aquilo que o nosso Senhor já nos deu. Ele entesourou a terra. Nós só temos que cultivar e colher os frutos. E essa terra é um tipo dele. Então nós temos essa riqueza na carta aos Coríntios, agora o capítulo 14, ele vai falar como a reunião deveria ser conduzida, como deveria haver maturidade espiritual para esperar uns pelos outros. Já no 11 ele havia falado sobre a mesa do Senhor. Que vergonha, ele diz, vocês não estão se reunindo para comer, porque por causa da glutonaria e da bebedice, um come demais, o outro tem fome, e um está embriagado, o outro não tomou nada. Na época era normal o vinho na mesa. E os ricos envergonhavam aqueles que nada tinham, que eles colocavam a sua fartura na mesa, mas eles sentavam em frente e depois eles mesmo comiam. Ou seja, uma vez que você colocou a sua contribuição na mesa, já não é mais seu. É a mesa da comunhão, da ágape, do Senhor, e todos os filhos, sem exceção, deveriam desfrutar. Mas alguns, vamos supor, trouxessem uma comida melhor, e o outro trouxe uma coisinha. Não, você come o que você trouxe, aqui você não vai pôr a mão. Os coríntios tinham isso. Está dizendo, não é para comer, o importante é a comunhão, a comida faz parte. E ele ouviu dizer que havia contendas entre os irmãos, e ele diz que até importa que haja contenda, para que os idôneos, os maduros, os aprovados se manifestam. Vocês lembram disso? Paulo não era a favor da contenda, nem da divisão, mas ele disse, importa que haja. Certa vez, Charles Spurgeon fez uma oração que eu sempre me lembro dela, e sempre uso ela dando crédito a ele. Quando as coisas estavam tão uniformizadas, tão controladas pela liderança humana, que se tornou mais uma organização do que uma comunidade do Espírito Santo, Charles Spurgeon fez uma oração: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. E foi enviado, porque depois ele saiu do movimento que ele estava liderando, quer dizer, do grande local que era onde ele liderava com o seu ministério, e foram injustos com ele, e isso acelerou o problema da sua doença de depressão e gota. Ele morreu. Mas muitas coisas aconteceram na época de Charles Spurgeon. Tem um livro sobre os grandes milagres de Jesus nos evangelhos, e ele, quando está falando de Jesus no barco, ele comenta que ele preferia nunca estar num barco onde não pudesse lançar as redes. E do que ele preferia não estar ali, sendo controlado no seu ministério. Ele preferia partir para um outro tipo de barco, mesmo que seja menor. Mostrando que naquela época de Charles Spurgeon já havia uma tentativa de um autoritarismo ministerialista. Como você vai falar para um pescador que ele não pode lançar as redes? Seria também o que aconteceu de falarem aos evangelistas que não poderiam fazer apelo. Surgiu na época de Charles Finney e depois o grande avivamento do século XVIII, na Inglaterra, por John Wesley e George Whitefield. Ainda hoje tem discussões loucas na internet de que milhares de almas que foram salvas pela instrumentalidade de John Wesley não eram genuínas, não nasceram de novo, porque ele fazia apelo. Mas de George Whitefield, que veio de uma linha calvinista, aí sim, essas pessoas realmente foram salvas porque vieram da linha calvinista. Então, surgiram já crises nessa época, inclusive na época de John Stott, com Parker, que era um grande gigante. John Stott foi considerado
o maior exegeta e mestre de exposição bíblica no século XX. Mas surgiram problemas, incluindo Martyn Lloyd-Jones, considerado o último dos puritanos. O Billy Graham convidou alguns para compartilhar a pregação nas suas campanhas públicas de pregação do Evangelho. E esses que vêm de uma linha mais reformada, do qual somos tão devedores e devemos ler e receber como providência divina, mas havia um desequilíbrio. Eles não acreditavam que poderiam fazer apelo, e alguns deles não quiseram compartilhar o púlpito com o maior evangelista do século XX, que foi Billy Graham. E alguns deles se separaram. Então essas crises na igreja, infelizmente, aconteceram, mas nos deixaram grandes lições. Dizia Hernandes Dias Lopes, um presbiteriano avivado. Seus comentários são muito bons e eu indico, porque ele sobre nos ombros de muitos gigantes, mestres e líderes da espiritualidade ao longo da história. Ele diz o seguinte: ou a história da igreja vai ser a sua mentora ou a sua coveira. Sabe o que é um coveiro? É aquele que enterra os defuntos. Ou nós vamos aprender lições da história da igreja, ou nós vamos voltar a cometer os mesmos erros da história da igreja. Isso dizia John Walker, no livro que eu também ajudei a produzir depois, A História que Não Foi Contada, sobre as lições da igreja do século XX. São 17 movimentos que começaram muito bem, a maioria deles, bons, mas depois caíram em contradições. E um desses movimentos foi o avivamento na China, pela liderança de Watchman Nee, que depois que chegou no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, depois na América do Sul, coisas que aconteceram que fugiram do seu movimento original, e quantos problemas passamos a ter. Mas, quando Paulo está falando no capítulo 14 dessa carta, quantas lições preciosas nós temos ali, como deveria ser o ministério da igreja, a reunião da igreja, o ministério da palavra, o serviço das irmãs. E Paulo tem que tentar, com a graça de Deus, ajudar essa igreja a viver uma igreja bíblica e espiritual, com as coisas ordenadas, porém não enrijecidas, não atrofiadas, não controladas. Claro, tudo seja feito com ordem e decência, mas é uma ordem espiritual e não uma ordem, digamos, organizada no sentido humano ou sistemático. No capítulo 15, eles tinham crises sobre a doutrina fundamental sobre a ressurreição. E no 16, Paulo vai falar sobre as ofertas, coisa que ele já não deveria falar mais, mas a contribuição que deve ser destinada aos pobres, aos necessitados, às viúvas, ainda que se honre aqueles que estão no ministério, mas não pode haver um desvio e uma falta de integridade em como se administra as contribuições dos santos. E infelizmente isso tem sido um grande problema na obra do Senhor em tantos lugares. Então é uma carta tão ampla e com tanta riqueza de lições, de ensinamentos, de exemplos e aplicações, todas elas na base corretivas, que nos ensina tantas coisas. Era uma igreja com tanto problema, mas Paulo, como aquele que foi arrebatado até o terceiro céu, ele começa essa carta mostrando então a origem, a natureza do problema da igreja em Corinto, que talvez tenha sido a origem ou a raiz dos nossos problemas hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Ele diz: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 9. Puxa, no meio de toda aquela confusão, Paulo chama eles de igreja, chama eles de santos. Paulo não é como alguns que acham que aqueles que não pensam como nós, que não andam como nós e têm alguns problemas, não são igreja. Como se a prerrogativa para ser igreja é estar debaixo de um determinado tipo de liderança. E não. A prerrogativa principal
é que onde quer que tenha chegado o Espírito Santo e pessoas foram salvas pela pregação do Evangelho, ali surgiu a igreja. Amém. Fora isso, é um desvio. Quando começamos os primeiros versículos dessa carta, Paulo vai dizer que eles foram enriquecidos em tudo. Eles não precisavam de mais nada. Nem de sabedoria, nem de conhecimento, nem de dons, eles já tinham tudo. E eles tinham, inclusive, uma riqueza, foram muito enriquecidos por ministérios, por diversidade de ministérios. Como ajudar uma igreja que já foi tão enriquecida em palavras, em ciência, em dons, em ministério? Tantos apóstolos passaram por ali. Ele já disse que a ciência enche, o amor edifica. Se Paulo transmitisse mais ciência, geraria mais problema. Mais dons seriam como ferramenta na mão de criança. Mais ministérios também problemas, porque eles estavam seguindo homens e não Cristo. E Paulo fala isso no capítulo 3. Como ajudar, irmãos? Como sermos ajudados em nosso tempo? Eu fico imaginando, mas é só uma imaginação. E a Bíblia nos dá essa licença para imaginar, refletir, meditar. Imagina uma discussão em Corinto. Uns diziam, eu sou de Paulo. Ainda que Paulo disse que não quis batizar ninguém, batizou a casa do Stephanie, para que ninguém dissesse que foi batizado por ele. Aí outros falaram, você é de Paulo. Tá com nada. Nós somos de Pedro. A sombra de Paulo curava? Não. A de Pedro curou. Paulo chegou em Filipe, uns gatos pingados, creu no Evangelho. Um carcereiro, depois, antes, uma irmã chamada Lídia. Em outras cidades foram bem pouquinhos. O nosso Pedro, a primeira pregação dele do Pentecoste, uma pregação, 13.000 almas se converteram. Você imagina? Então nós preferimos ser de Pedro. Aos de Paulo, mas Pedro não era um erudito como Paulo, que escreveu, digamos, nós agora podemos falar assim, 13 epístolas e provavelmente Hebreus seja dele, alguns defendem assim, mas o Espírito Santo não mencionou quem foi o autor, então deixa quieto. Falava aramaico, grego, hebraico, conhecia de retórica, filosofia, história, matemática. Era, digamos, a perfeição, a ponta de lança do sistema judaico. Era o homem. Então nós somos de Paulo. E é interessante porque os gregos buscavam sabedoria. Ali está a base da filosofia clássica. E os judeus, milagres. Então você tinha aqueles que buscavam seguir a linha de Pedro e outros a linha de Paulo. E outros vão falar, não, nem Pedro nem Paulo. Vamos ficar com o maior erudito do Antigo Testamento, que foi Apolo, um mestre. E você começa a carta de Paulo falando dessas divisões na igreja em Corinto. Então ele estima divisões por preferências ministeriais. Em outras palavras, assim como às vezes temos um eclipse na natureza, quando a lua entra na frente do sol e tudo fica obscuro, sabemos que a lua não tem luz própria, ela deriva da iluminação do sol. Assim também quando os ministérios entram no lugar de Cristo. Paulo não tomou o lugar de Cristo, nem Pedro, nem Apolo, mas o inimigo trabalhou na cabeça dos irmãos de Corinto e fez com que eles seguissem homens e não Cristo. E fez com que eles pegassem as coisas legítimas do Espírito, os ministérios, os dons, o conhecimento, a doutrina, tudo. E eles colocaram essas coisas como centralidade da vida cristã e da vida da igreja. Eles tinham preferências exclusivistas por ministério e se dividiram por ministérios. Tanto que Paulo teve que dizer, gente, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Se não servos de vocês. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento não somos nós. É Deus, o homem não tem do que se gloriar em nada. Ele vai dizer que havia ainda um quarto grupo, provavelmente pior do que os três, os de Paulo, de Pedro e os de Apolo.
Quem era esse quarto grupo? Nós somos a igreja verdadeira. Nós somos a restauração. Vocês não sabem nada. Vocês são um grupo livre. Aqueles que se achavam ser uma elite do povo de Deus. Eles são só de Cristo, porém sem os outros. E por isso as grandes deficiências no povo do Senhor. Paulo vai dizer, tudo é vosso. Inclusive, seja a vida e seja a morte. Até a morte é vossa. Seja Pedro, seja Paulo, seja Apolo. O problema é que eles querem um Paulo sem Pedro e sem os outros. E escolhem, têm preferências por ministérios. Estão me entendendo? Quando pensamos a comunhão do Espírito Santo, essa comunhão fala da comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo. É uma comunhão exclusiva das três pessoas da divindade. Nem anjos faziam parte. Mas, ao mesmo tempo, depois que, pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo alcançou corações e há arrependimento, pessoas nascem de novo, o Espírito Santo vem habitar. E Jesus vai dizer que viremos para eles e faremos neles morada, ou seja, os discípulos. E aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós agora fomos introduzidos para dentro dessa comunhão, que era exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fomos introduzidos nas pessoas da Trindade, mas na comunhão. É diferente uma coisa da outra. E Pedro vai dizer que nos tornamos participantes da natureza de Deus. É impossível fazer parte dessa comunhão sem a natureza de Deus, sem a vida de Deus. A vida de Deus, que é a vida incriada, ela é o elemento central, especial e único para podermos ter acesso a essa comunhão e praticar essa comunhão. Nada que não é de Cristo, nada que não seja genuíno, que nasceu da cruz pelo Espírito Santo, faz parte dessa comunhão. Mas, ao mesmo tempo, tudo que é dele, que chegou até nós, que foi derramado pelo Espírito Santo, e penetrou e incluiu todos os filhos de Deus sem acepção, faz parte dessa comunhão. Essa é uma comunhão das pessoas da Trindade, a qual nós somos chamados, mas é uma comunhão que introduz e também faz parte dons e ministérios, de maneira que não se pode receber um filho de Deus sem incluir também o que ele recebeu de Deus, em ensinamentos, em experiências, em dons, em ministério. Uma seita faz assim. Você pode até vir e reunir, mas você não pode partir o pão. Poxa, mas não é suficiente ser de Cristo? Mas você não faz parte da igreja se não estiver debaixo desse ministério. E se você vier, alguns querem que seja inclusive batizado de novo nas águas. E o que recebeu na sua experiência, jornada com Cristo, não serve para nada, vai ter que começar tudo de novo. Mas aquilo que foi de Cristo, não, aquilo que foi de Cristo naquele contexto, ele tem que passar pelo filtro desse ministério. Isso não é a comunhão do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos esse chamamento, que grande coração tinha Paulo como o coração do Senhor. Primeiro ele vai dizer, fiel é Deus. Apesar que os cristãos foram infiéis em Corinto, Deus é fiel a si mesmo. E aquilo que ele começou, como ele falou aos Filipenses, aquele que começou a boa obra entre vocês, ele vai completá-la até aquele dia. Deus é um Deus de propósito. Ele começa, ele sustenta e ele conclui. Ele vai fazer que todas as coisas convirjam para a culminação do seu propósito. Então, quando Paulo olha a igreja em Corinto, ele está cheio de amor, de compaixão. Ele corrige, mas não despreza. Ele transmite a palavra como água para purificar, mas ele não joga o bebê fora. Conhece essa linguagem? Que você pega uma vasilha, uma bacia, dá um banho na criança e joga água suja fora, mas a criança não. Ele sabe separar o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Então, amados, que chamado tão grande a comunhão do nosso Senhor,
chamada essa comunhão, que também, na sua segunda carta, o último versículo, ele vai falar da comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão a qual fomos chamados é tão grande que isso era a sustentação do ministério daquele primeiro colégio apostólico, os apóstolos do Cordeiro. Tem uma expressão do apóstolo João que eu acho tão admirável e curativa para o nosso tempo. Vamos olhar aqui, primeira carta de João, capítulo 1, sua primeira epístola. Final do primeiro século. Que nos diz assim, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Puxa vida, João está escrevendo no final do primeiro século, costurando as redes da obra de Deus que haviam se rompido. Mas algumas coisas aqui são tão admiráveis. Todos os seus companheiros já haviam morrido, inclusive Paulo. Mas ele fala na terceira pessoa do plural, o que vimos, o que tocamos, o que ouvimos. Mas João está sozinho. Ele não está mais com Pedro, com Tiago, com Mateus, com os demais. Que história é essa? Embora João, daquele colégio dos apóstolos do Cordeiro e os que vieram depois, João esteja sem eles, mas ele mantém esse legado, essa tradição, esse colegiado. Ele nunca fala na primeira pessoa do singular, o que eu vi, Deus me fez o apóstolo, o profeta, eu sou o último do... Não. Ele sempre está reportando a um legado, a uma comunhão. E esse tem sido, infelizmente, um dos grandes problemas do nosso tempo. Alguns que seguem carreira solo, eles ignoram a tradição da igreja, o desenvolvimento da doutrina cristã em cerca de 2000 anos de história da igreja. Ignora os pais, ignora a reforma, ignora o movimento dos pais da espiritualidade. Temos tantas heresias em nosso tempo que já foram confrontadas e corrigidas nos primeiros séculos da história da igreja. Mas por serem desprezadas a história e a tradição, se cometem os mesmos erros. Quando olhamos João, ele vai dizer, o que vimos, o que ouvimos, nós contemplamos. Espera aí, João, você está sozinho, como assim? E ele termina essa primeira prosa, ele vai dizer assim no 1:3, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Claro que ele já está falando daqueles companheiros posteriores aos primeiros, uma geração mais nova. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João não está dizendo, nós queremos que vocês tenham comunhão conosco. Só.
Não, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma doutrina, vários apóstolos. Mas depois o que acontece? Especialmente no nosso tempo. Um apóstolo e várias doutrinas distintas da doutrina apostólica bíblica. Nós devemos perseverar na doutrina única, que é o Evangelho dos apóstolos. Mas quando temos muitas doutrinas e um único apóstolo, isso é um equívoco. Está dando para entender o paralelo e o paradoxo? Então, quando nós olhamos essa questão do chamada comunhão, essa comunhão, ela não diz respeito a somente a comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo em relação à comunhão de pessoas divinas, mas diz respeito também a tudo aquilo que foi derramado no contexto da igreja, a qual nós somos chamados para participar e colaborar na edificação. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que a igreja é a plenitude daquele, falando de Cristo. Mas nós não podemos considerar que a igreja em nosso tempo seja a plenitude daquele que nos chamou, se nós tivermos selecionado aquelas coisas que mais nos simpatizamos, em detrimento do todo. Seria como alguém, o irmão Dino gostava de dizer isso, alguém que pega uma peça do motor e agora diz que tem todo o motor. Não, ele não tem todo o motor, ele tem uma peça do motor. Então, queridos, que tempo difícil que nós estamos vivendo e que precisamos ter um caminho de retorno. Um retorno a Cristo. Um retorno ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Um retorno às Escrituras. Um retorno ao ministério do Espírito Santo. Um retorno ao conceito claro, bíblico, do que seja realmente a igreja. Um retorno a essa plenitude de dons e ministérios do Espírito Santo. Porque nós estamos tão atrofiados em tantas coisas. Às vezes temos comunhão com um ministério, mas se esse ministério não honra o legado de toda a tradição da igreja, isso já não é mais a comunhão do Espírito Santo. Estão me entendendo? E esse foi o problema gravíssimo nesse período de 2000 anos de história da igreja. Precisamos ter uma restauração de todas essas coisas. Olhem comigo o que aconteceu na igreja em Corinto, comparando com o Salmo 133. Que ele vai dizer: ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. Esse é o pensamento do hebraico. É esse corpo que está sendo encabeçado pela cabeça. Ele vai dizer que é como aquele óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Arão é um tipo de Cristo, e isso está muito claro no livro de Hebreus. Diz que esse óleo vem sobre a cabeça dele, desce pela sua barba. No Antigo Testamento, barba representa ministério, autoridade. E vai descendo até a orla das suas vestes. Você tem todo o corpo ali. E ali ele ordena a bênção e a vida para sempre, quando os irmãos estão juntos, habitando juntos. Está falando dos cânticos dos degraus, quando eles faziam aquela peregrinação até encontrar o templo em Jerusalém, e eles iam adorar o Senhor. Quando eles se encontravam, então nós temos essa bênção maravilhosa. Mas se o óleo é da cabeça, e não é uma unção especial de ninguém, individualmente, a parte de Cristo, e essa unção, ela vem quando o povo de Deus está juntos, debaixo desse encabeçamento, aplicando a Jesus Cristo, e ali ele ordena a bênção e a vida. O que aconteceu na igreja em Corinto? Quando houve divisão, a primeira coisa que se perde é a unção do Espírito. E diz que lá, no Salmo 133, ele ordena a bênção e a vida. Quando não temos bênção, temos maldição. E quando não temos vida, nós temos morte. Se não há o Espírito, temos a carne. Olha a carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao 4, divisão. O que temos no capítulo 5? Carnalidade. Um varão que estava tendo uma relação íntima com a madrasta. No capítulo 6, adultério, homossexualismo, imoralidade. É exatamente isso. Quando tem divisão,
perde-se a proteção espiritual, perde-se a unção, perde-se a vida no espírito, e agora vem a obra da carne. Então, cada desenvolvimento desse capítulo é consequência de uma divisão que surgiu do capítulo 1 ao 4, que Paulo está narrando. Mas a origem dessa divisão, por um lado, é a carnalidade, que Paulo vai mostrar 3 qualidades ou características de homens que transitavam na igreja em Corinto. O homem natural, que não compreende as coisas do espírito, obviamente são homens que não nasceram de novo, mas às vezes, porque tem dinheiro, tem prestígio na sociedade, é parente de pessoa, eles estão ali, dando opinião na igreja, querendo controlar, sempre metendo a mão, mas eles não têm o espírito. E há de uma liderança que receber influência de pessoas que estão transitando na igreja, mas não fazem parte da igreja. Se vê no aspecto físico eles na igreja, mas no aspecto espiritual eles nunca nasceram. Isso aconteceu na igreja em Corinto. Então temos o homem natural que não compreende as coisas do espírito, tudo parece loucura. Nós temos o santo carnal que nasceu de novo, mas está vivendo debaixo do domínio da carne. E nós temos o cristão espiritual. Na mesma igreja você tem essas 3 classes. Isso é comum acontecer. Agora, o grande problema é que você não encontra uma liderança espiritual na igreja em Corinto. Você não vê, única vez, Paulo falando de presbíteros na igreja em Corinto. Ao contrário, ele diz, eu fui informado pelos da casa de Clói. Quem foi Clói? Alguém já pesquisou quem era Clói? Era uma irmã, Alexandre. Foi informado pelos da casa de Clói. Então você vai ver que na igreja em Corinto, além do problema ser a carnalidade, que Paulo vai chamar de menino no capítulo 3, você tem também a falta do posicionamento dos homens, e especialmente os homens espirituais. Então, primeiramente temos Clói que informou. No capítulo 6, quando Paulo diz que já era uma vergonha ter litígio entre eles, e eles submetiam as demandas deles a um tribunal humano, ele faz uma pergunta: por acaso não há um sábio sequer entre vocês? Um sábio. A palavra está no masculino. Não tem um homem sábio entre vocês? Esse é o capítulo 6. No capítulo 7 você tem os problemas da falta de posicionamento dos homens no matrimônio, no casamento. Você vai vendo que nos capítulos, nos bastidores dessa carta, você vai encontrar ausência, por um lado, de masculinidade. Não é só agora que os homens estão muito afeminados. Essa ideologia comunista que está tirando e castrando a autoridade masculina, tornando o homem fraco e debilitado e dando empoderamento feminino. Temos muitas funções e muitos serviços das mulheres, graças a Deus, mas essa inversão de papel é uma obra maligna. Hoje, se o pai corrige um filho, a mulher entra na frente. O que você pensa que você é? Aí ela vai advogar a causa do filho. Então ela enfraquece a autoridade do marido. O filho cresce sem a autoridade paterna e o aspecto masculino. Amanhã ele se torna uma florzinha. E infelizmente tem acontecido assim. Uma vez a Mira, minha esposa, me perguntou, porque eu estava brabo falando com as meninas: ô, já você está nervoso? Eu falei: não, eu só sou homem. E você não leu na Bíblia que Deus ficou irado lá no livro de Safonia, quis matar todo mundo, os animais, os peixes, tudo? Deus ficou bravo. A Bíblia não proíbe a gente ficar bravo. Irai-vos, mas não pequeis. Mas é muito bom quando um filho vê que o pai ficou bravo porque ele cometeu algo tão agravante que o pai chegou a esse ponto. Claro, eu não estou dizendo da destemperança que a Bíblia nos chama ao domínio próprio, mas eu estou falando da questão de autoridade, que o pai precisa ser esse protetor dentro da sua casa, esse leão que advoga a sua casa. Recentemente alguém disse assim: homem, pai de menina, tem que ter cara de brabo, porque senão ele vai abrir a sua casa para qualquer pessoa mal intencionada se aproximar das suas filhas. Então, se você afrouxar muito as rédeas na sua casa, você pode ter muito problema. Quando o rapaz veio pedir a mão da minha filha, eu falei: olha, eu nunca quis matar um homem, você é o primeiro. Nunca tive vontade. E ele ficou assim.
Realmente, quando eu fui entregar ela, eu dei um soco aqui nas costelas. Não, aprende de cima, não, aprende de cima. Mas as pessoas têm que saber que tem um macho dentro de casa. A mulher tem que eu tenho um homem que cuida de mim, que sabe trocar um chuveiro, que... Eu cresci sabendo que é alicate, martelo. Hoje os homens não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar um chuveiro. Lá no Rio de Janeiro, não sei, que tem a fama do marido de aluguel. Aqui existe isso, não? Esse jargão? Quando o homem não sabe fazer nada, a mulher chama o marido de aluguel. O problema é que ele vai trocar a lâmpada e acaba mexendo em outras coisas, que não deveria, porque o homem é fraco. E hoje a gente está vivendo esse tempo. Agora você acha que é só hoje? Você lê a carta de Paulo aos Coríntios. Ele pergunta, não tem um sábio entre vocês? Capítulo 7, problema da falta de posicionamento dos homens no casamento. E você vai ver em cada capítulo. Quando ele vai dizer as mulheres estejam em silêncio na igreja, ele não está sendo preconceituoso e machista. O que ele está querendo dizer é o seguinte, será, isso eu vou falar a minha transliteração, vocês são tão bananas que vocês têm que esperar um obreiro vir de fora para as mulheres fazer pergunta para eles, porque vocês em casa ficam só vendo futebol, trabalhando e querendo ganhar dinheiro, e vocês não têm uma vida na palavra. Então ele diz, as mulheres querem perguntar alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos, porque elas estavam desonrando seus maridos, perguntando as coisas para outros homens, como se não tivesse maridos em casa. Não, e às vezes não tem. Você tem um corpo presente, mas a alma do cara está no futebol, ela está em outras coisas. Mas ele não é um homem dedicado. Em nosso tempo, em muitos lugares, eu estava num outro país, e nós teve uma exposição de livros, e não, na verdade foi no Brasil, e foi no Nordeste, oh meu Deus do céu. Só as irmãs estavam fazendo pergunta, que livro é bom sobre oração, sobre isso, e adquirindo todos os livros, e eu olhei aquilo. Estavam na reunião, elas saíam, iam lá, no momento que poderia. E eu falei, não posso deixar passar isso aqui. Ou seja, as mulheres estão orando muito mais, se dedicando muito mais. Você pega os canais que tem mensagens, claro que eu sempre encorajo os irmãos a honrar os servos de Deus locais, porque alguns seguem líderes, mestres cibernéticos, mas não tem nenhum compromisso na igreja onde ele congrega. Mas quando entra as crises, vai se pedir ajuda dos irmãos locais, que esses que são da internet nem sabem que você existe, a maioria. Mas sabe o que acontece? Homens fracos. Quando você vai ver os comentários, quase sempre são as irmãs que estão comentando as mensagens. É incrível isso. A gente recebe muitas perguntas, muitas coisas. Minha filha que cuida disso, graças a Deus, a maioria são irmãs que estão procurando. Seu marido citou um livro, seu pai citou um livro. Você pode falar o nome do livro? Então, na igreja em Corinto já havia esse problema da falta do posicionamento masculino, do enfraquecimento masculino. E aí, quando Paulo chega no capítulo 16, versículo 13, Paulo vai dizer para os homens, sejam valentes, portai-vos como homens, virilmente, como homens. A masculinidade da igreja em Corinto estava completamente comprometida. 16, 13 de 1 aos Coríntios. Claro que algumas versões em português vai dizer apenas portai-vos valentemente, porque é uma sentença muito forte falar para os homens, portai-vos como homens. Mas o pensamento no grego é exatamente isso, de maneira viril, virilmente, algumas versões em português falam. Então nós temos a origem dos problemas em Corinto. Nós temos a carnalidade, que as divisões e todos esses pecados são obra da carne, mas nós temos a falta do posicionamento dos homens que deixaram a sua responsabilidade espiritual e o Espírito Santo não podia contar com eles. Estão vendo? E nós temos a preferência ministerial e a preferência por alguns serviços em detrimento dos outros. Então, quando Paulo vai dizer que nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor, é um chamado para voltar para essa comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo, mas isso envolve responsabilidade espiritual.
E isso envolve essa comunhão que engloba tudo. Olha o capítulo 4 de 1 Coríntios, já estamos chegando ao fim. 1 Coríntios, o capítulo 4. Versículo 6, por favor. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Não ultrapasse o que está escrito, para que, por meio do orgulho, eles começassem, então, a ter prejuízo, a ter competição em detrimento de um com os outros. E, infelizmente, isso tem acontecido muito. Nós temos a verdade, nós temos a interpretação. Você não precisa de mais nada, não precisa ler aquilo. Leia só isso aqui. Isso é infantilidade. Infelizmente, em muitos lugares o povo não lê a Bíblia. O povo lê as notas de rodapé das Bíblias, ou os livros de interpretação e comentários bíblicos, mas não lê a Bíblia. Eu fui convidado a ajudar uma igreja local que se posicionou pelo Senhor. Falou assim, irmão Gerson, os irmãos mais velhos falaram, você pode nos aconselhar um livro para a gente ler como igreja? Porque nós somos acostumados a vida inteira a ler livro. Você tem algum livro? Eu falei, tenho. Ah, que bom que o irmão tem. Sabia que podia contar com o irmão. Que livro você tem? Ele falou, tem 66 para indicar para vocês. Mas vamos começar com o primeiro. Eu indico que comece com João. Porque o evangelho de João, se a gente comparar os evangelhos como tabernáculo, ele é o santo dos santos. E o problema é que muitas das vezes nós estamos no ato exterior. Então nós temos que voltar de novo para o nosso Senhor. E começaram. E foi uma demanda, porque eles nunca tinham lido a Bíblia como igreja, juntos. E compartilhar a Bíblia sem ter uma muleta do lado, que seriam os comentários. Aí chegou o capítulo 15. Irmão Gerson, e eu fugia dessa igreja, fazia de tudo para não ir lá. Porque eu percebi que eles queriam um novo pseudo-apóstolo. Você pode nos ajudar compartilhando João 15, 16, 17, que tem a questão da Trindade? Tá bom, vamos lá. Eu fui, tive paz para ir. Pedi os irmãos para lerem em casa o capítulo 15. Então vamos à primeira mensagem. Vamos ler o versículo 1? Vamos. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Tá, okay. Primeira pergunta, irmãos, quem é a videira verdadeira? E houve um silêncio como se estivesse num funeral. Porque parece que no conceito a videira verdadeira é a igreja. E o agricultor são os obreiros, aqueles que cortam quem quer e põem quem quer. Eu falei, gente, será que tem um menino aqui de, sei lá, na 4ª série, um menino aí de 12 anos, 8, sei lá, 11, alguém que sabe pelo menos ler e respeitar ponto e vírgula. Não estou falando de revelação, estou falando de leitura, de gramática. Que pudesse nos ajudar? Disse Jesus, 2 pontos. Quem diz? Jesus, ok. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. O povo não consegue ler. Precisamos trabalhar de uma reforma de pensamento. Nós temos que nos ajudar, uma segunda reforma, entre aspas. Graças a Deus por Lutero, pela restauração dos fundamentos, das doutrinas centrais, mas precisamos de uma reforma, de uma didática que nos ensine a ler, pensar, refletir, interpretar e decidir pela verdade. Não que alguém faça isso por você, que venha a ser constituído pela verdade. E lê a Bíblia, volte para a Bíblia. Amém. E deixa um pouco a literatura de lado. Graças a Deus pelos livros, mas não pode competir nem substituir. Se eles nos ajudarem a conhecer a palavra, amém. Mas se eles se tornam um fim em si mesmo, não. Então, queridos, até nisso temos infelizmente, esse ponto negativo da igreja em Corinto.
Então, quando Paulo está dizendo, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Engloba todas essas coisas. E teríamos muito a falar sobre a segunda carta aos Coríntios, e uma carta que se perdeu. Porque a igreja em Corinto, infelizmente, não honrou a palavra. Queridos, se Deus nos ajudar, nós vamos falar então desses 9 degraus da comunhão com Cristo que poderia nos ajudar de uma maneira mais prática a como voltar para esse chamamento. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse primeiro tempo, por podermos ter essa carta tão rica, tão cheia de lições, também para o nosso tempo. Te louvamos que essa comunhão, esse chamamento do Espírito também é para nós. E o Senhor preservou a Tua palavra para nos alcançar nesses dias. Nos ajude, Senhor, nos capacite e nos leve a receber da Tua parte, a sermos pastoreados por Ti. Só o Senhor sabe das nossas necessidades, da necessidade do Teu povo nessa região. Então pedimos que o Senhor mesmo continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos.